Hoje vamos explicar por que a gestora de ativos Fidelity, que movimenta US 5,7 trilhões de dólares, acredita que você pode se aposentar com 0,001 Bitcoin. Não, isso não é um erro de digitação. Essa empresa acredita que o Bitcoin pode chegar a US 1 bilhões de dólares até o ano de 2038. E eu acho isso muito interessante porque, literalmente, essa semana, a Fidelity, a empresa em questão, lançou seu primeiro produto de aposentadoria em Bitcoin, como podemos ver. E apenas 4 dias atrás, eles divulgaram um relatório sobre Bitcoin onde disseram: a alta não acabou. A fase de aceleração está chegando. Aspas. E eu acho isso muito interessante porque na mesma semana, Larry Fink da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, publicou este relatório onde ele não apenas disse que o Bitcoin poderia destronar o dólar americano como moeda de reserva global, mas também disse que você precisa de cerca de US 2 milhões de dólares para se aposentar. E ele tinha essa sessão sobre aposentadoria logo depois da sessão onde ele dizia que o Bitcoin pode substituir o dólar americano. Então, hoje vai ser um pequeno especial sobre aposentadoria. Vamos analisar os números para ver quanto Bitcoin você precisa para se aposentar e por que essas empresas multibilionárias parecem tão interessadas em se aposentar com Bitcoin. Também encontrei uma terceira informação que analisa REMUS hoje, que é o gráfico que tenho na tela. Bem, esta é uma pequena extrapolação de dados anteriores, mas este gráfico fará algumas projeções realmente interessantes sobre o ano de 2030, 2032, 2034, e tenho certeza de que vocês entenderam o recado. Vamos analisar quanto Bitcoin você precisa para se aposentar porque todos sabem que tudo em nossa vida fica mais barato quando você precifica em Bitcoin. Dê uma olhada nisso. É isso que a Fidelity está analisando? É a Fidelity, olhando para os gráficos que temos na tela agora, que mostram que em 2016, para comprar uma casa de tamanho médio no ZEUA, você precisava de 664 Bitcoin. No entanto, em 2020, apenas 4 anos depois, precisávamos de apenas 45 Bitcoin. 4 anos depois, em 2024, você só precisaria de 6,6 Bitcoins. Então, eu fiz as contas para vocês e calculei quanto custaria uma casa de tamanho médio em 2028, 2032 e 2036. Agora, vamos falar sobre tudo isso. Hoje vai ser um especial de aposentadoria, mas primeiro quero falar sobre as notícias mais recentes da semana. A Fidelity acaba de lançar um novo plano de aposentadoria específico para Bitcoin. Agora, vamos falar sobre o que exatamente ele contém. E vamos falar sobre o relatório de US 1 bilhões de dólares em Bitcoin, onde eles disseram que o Bitcoin pode chegar a US 1 bilhões de dólares até 2038. Sei que parece loucura, não me entendam mal. Parece doido, parece estranho. Sei que é otimista, mas, de novo, vamos lembrar que esses caras são muito conceituados. Eles têm US 5,9 trilhões de dólares em dinheiro sob gestão. Eles não são brincadeira. Eles são literalmente um dos maiores gestores de ativos do mundo. Eles são concorrentes da BlackRock, e, mais uma vez, é um pouco interessante. Vamos falar sobre a BlackRock e o que eles pensam sobre a solução de aposentadoria com Bitcoin que está presente no mundo para que todos possam aproveitar mais tarde. Mas, como podemos ver, dê uma olhada nesses gestores de ativos. Dê uma olhada nos maiores gestores de ativos do mundo. O que eles têm em comum? Quem está entre eles? Bem, a Fidelity, as pessoas sobre as quais estamos falando hoje, a empresa de US 5,7 trilhões de dólares, tem quase as 6 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Isso é A nossa seleção de futebol já não é mais aquela e não nos tem dado tantas alegrias assim como em outros. loucura. Isso é absolutamente louco. E é por isso que vamos prestar muita atenção ao que eles dizem. Mesmo que algumas pessoas pensem que uma previsão de 1 bilhão de bitcoins até 2038 seja loucura, elas têm algumas contas. Elas têm alguns gráficos para comprovar isso. Mas eu acho interessante que eles estejam agora lançando novos produtos de aposentadoria. Acredito que há uma corrida em Wall Street para abraçar o Bitcoin entre os maiores gestores de ativos do mundo, porque não acho que seja uma coincidência,
E explicarei nos vídeos de hoje por que não é uma coincidência que a BlackRock também esteja falando sobre aposentadoria e Bitcoin na mesma semana. Vamos analisar esse produto da Fidelity para que possamos ver aqui. Os clientes da corretora têm expressado cada vez mais interesse em uma forma com vantagens fiscais de manter criptomoedas na aposentadoria. Agora, o que é importante sobre este novo relatório é que, como podemos ver por esta manchete, é uma taxa zero. Sim, eu sei. Usa a palavra suja criptomoeda, mas é um plano de aposentadoria Bitcoin com taxa zero. É isso que é. Ele está permitindo que as pessoas tenham a oportunidade de investir para sua aposentadoria com Bitcoin. E eles disseram bem alto: são os investidores que querem isso. Os investidores que realmente mantêm ativos com cada uma dessas empresas queriam que sua corretora aceitasse Bitcoin. É simples assim. Podemos ver os pontos principais que estamos analisando aqui. Está bem claro. O produto de aposentadoria surge em meio à crescente demanda dos clientes por esse produto com vantagem fiscal. Já era hora de obtê-lo. Honestamente, estou surpreso que tenha demorado tanto. Os produtos de aposentadoria tradicionais são uma farsa. Todo mundo sabe que eles cobram impostos de 7 a 8% na Austrália. E eles investem seus ativos em lixo na Austrália e nos Estados Unidos. Novamente, muitos desses fundos de aposentadoria são muito parecidos. Eles pegam o seu dinheiro e o investem em, adivinhe, títulos do governo. Porque muitos desses consultores financeiros têm incentivos. Eles têm pequenas cenouras balançando na frente deles por mim, o tio Sam. E os banqueiros dizem: olha, senhor consultor financeiro de aposentadoria, faça-nos um favor, por favor. Pode colocar uma grande porcentagem do dinheiro da aposentadoria do seu cliente, seu 401k, sua aposentadoria, pode colocar isso em nossos títulos tóxicos e ETFs bancários e títulos do governo que rendem zero quando a taxa de inflação está em 7. É assim que funciona. E aqui está o problema. Você tem que pagar taxas de 7% para que seu consultor financeiro faça todo esse trabalho duro e obtenha retornos tão bons. Certo, a aposentadoria tradicional é uma farsa, e é por isso que acho incrível que agora tenhamos esses produtos sendo promovidos pelo terceiro maior gestor de ativos do mundo que não cobra taxas de manutenção. Você pode ver isso muito claramente. Leiam isso para vocês. Taxas de manutenção zero, eu acredito, é uma sacada absoluta. As pessoas agora podem não apenas evitar as taxas predatórias de 7% associadas à sua aposentadoria, mas a parte mais importante é que elas podem realmente investir em um ativo que está realmente subindo de preço, porque todos nós sabemos que os investimentos tradicionais precificados em Bitcoin estão sendo totalmente esmagados. Eles estão sendo esmagados de uma forma bem grande. Então, esse é um pouco do novo produto. É uma zona livre de taxas de manutenção e sem impostos. Que tal um trava-língua sobre um 313 em um domingo aro? Isso é um trava-línguas. Mas agora, vamos analisar por que acho que devemos prestar muita atenção à Fidelity. E isso porque este não é o primeiro fórum deles no espaço Bitcoin. Eles escreveram alguns relatórios realmente interessantes e otimistas sobre Bitcoin anteriormente. Vou mostrar a vocês o artigo mais recente que eles escreveram esta semana. Então, literalmente, dê uma olhada na data disto. É 1º de abril, e esta não é uma piada de 1º de abril. A pesquisa da Fidelity indica que o Bitcoin pode se aproximar de outra fase de aceleração em meio à acumulação institucional em andamento. Então, a Fidelity está dizendo que ainda estamos vendo uma grande oferta. Ainda estamos vendo muito interesse nisso. Não achamos que o mercado em alta acabou. Achamos que está apenas começando. Agora, quero extrair algumas das melhores citações deste relatório porque acho que há algumas citações realmente interessantes e alguns gráficos realmente interessantes que quero analisar.
Então, este é um deles. Podemos ver a Fidelity neste relatório. Novamente, pessoal, gestora de ativos de US 5,7 trilhões de dólares. Ele está escrevendo relatório sobre as porcentagens de redução da fase de aceleração do Bitcoin. E eles disseram, dê uma olhada na porcentagem de redução aqui em 2025. Veja como isso é pequeno. Eles estão dizendo que isso é normal. Correções de 22% a 23% não são nada para se preocupar. Essas são todas as correções nos mercados de alta do Bitcoin. Portanto, o ativo caiu, como podemos ver, 25% em relação à sua máxima agora. Mas o analista disse que isso não é absolutamente nada para se preocupar porque deu uma olhada no histórico. O Bitcoin vê essas correções rotineiramente o tempo todo. Vamos ver onde estamos agora porque algumas pessoas podem estar um pouco preocupadas que estejamos caindo. Vi que caímos abaixo de 80 mil hoje. Ótima oportunidade de compra. Vamos ver onde estamos. Vamos dar uma olhada em onde estamos nessa fase de aceleração. Novamente, quando você diminui o zoom, onde está a queda? Você tem que aumentar o zoom bastante para ver essa correção histórica de 25% que supostamente estamos vendo no Bitcoin agora. Então, novamente, eu estava brincando quando disse histórico. Isso é muito rotineiro. Agora, o Bitcoin caiu cerca de 28% em relação à sua máxima histórica. Acorde-me quando cairmos 50%. Acorde-me quando o Bitcoin estiver a US 500 mil dólares a moeda. Acho que tudo isso é apenas ruído. Acho que toda essa ação de preço recente deve ser ignorada. Não acho que seja realmente algo com que devamos nos preocupar. Agora, temos mais alguns gráficos deste relatório da Fidelity. Podemos ver que eles fizeram seu trabalho. Esta é a alta de 2013 que eles têm na tela e disseram que quando o Bitcoin ultrapassa sua máxima histórica e entra na descoberta de preço, veja o que acontece. O preço do Bitcoin realmente se torna parabólico. Isso é verdade. Mas como isso acontece? De que forma o Bitcoin se torna parabólico? Bem, ele faz isso de forma volátil. Mais uma vez, eu mostro esse gráfico para vocês o tempo todo. Gosto de pensar que há novas pessoas se deparando com esses vídeos de vez em quando. E se você é novo, quando o Bitcoin foi de 1K para 20K, como a Fidelity destacou em seu novo relatório desta semana, a descoberta de preço do Bitcoin de 2017, isso aconteceu de forma volátil. Em 2017, vimos 6 correções maiores que 29%. Esse é o gráfico que tenho na tela agora. Pense nisso, você conseguiria ter subido de 1K para 20K com 6 correções maiores que 28%. A maioria das pessoas aceitou essa alta. A maioria das pessoas não conseguiu se reunir. É difícil se reunir. A Fidelity está dizendo que você deveria estar se segurando nessa correção de 25% porque olha o que eles fizeram na tela agora. Eles dizem que nesse erro de descoberta de preço do Bitcoin de 2024-2025, nós nem vimos o rally ainda. O Bitcoin realmente se deslocou desde que quebrou sua máxima histórica em novembro de 2024. Compare isso com o gráfico de 2017 que eles nos mostraram e o gráfico de 2013 que eles nos mostraram. O que parece diferente? Este gráfico laranja deste ano, essa corrida de alta, essa fase de aceleração nem começou de novo. E eu não posso analisar o relatório inteiro, mas acho que este gráfico aqui que eu pulei destaca o quão constrangedor foi a corrida de alta do Bitcoin de 2024-2025. Este está em vermelho. Dê uma olhada bem no final. Para aqueles que acham que o Bitcoin atingiu o topo, eu gostaria que olhassem para este gráfico e me dissessem, com todas as corporações FOMO em Bitcoin agora e todos os estados-nação criando essas reservas estratégicas de Bitcoin, esse gráfico faz sentido? Faz mesmo sentido que o Bitcoin tenha atingido o topo agora? Essa é a nossa alta na linha laranja. É absolutamente patético. É constrangedor. Não acredito. Não acredito que tem gente dizendo que atingimos o topo. É só a minha opinião. Não acho que estamos nem perto do topo e nem a BlackRock, como descobriremos em breve, quando analisarmos seu artigo mais recente e também relacionaremos seu artigo mais recente a alguns dados novos que descobri e que acho fascinantes.
É um gráfico novo. Ele meio que se tornou mega viral no Twitter falando sobre quanto Bitcoin você precisa para se aposentar. Achei um gráfico incrível, veja bem. Chegaremos a tudo isso em um momento, mas, novamente, eu só quero lembrar a vocês, estamos falando sobre a aposentadoria do Bitcoin hoje. Estamos falando sobre como o Bitcoin pode atingir o que? US$ 1 bilhões até 2038. Isso é otimista. Dê uma olhada. Este é o gráfico da Fidelity que também veremos em um momento. Mas, novamente, eu sempre incentivo vocês. Sim, estamos falando sobre coisas realmente otimistas. Mas se você não está acumulando Bitcoin, se não está comprando Bitcoin, se não possui Bitcoin suficiente, este vídeo é honestamente inútil. Você deve desligá-lo. Se você realmente tem menos de 10% do seu portfólio em Bitcoin, desligue-me do YouTube agora mesmo. Ou onde quer que esteja assistindo, seja no Twitter, YouTube, Rumble, há 563 de vocês assistindo entre essas três plataformas. Se você tem menos de 10% do seu portfólio em Bitcoin, desligue o vídeo, certo? Novamente, nada do que você deve ver aqui é um conselho financeiro, mas eu acho que, sabe, se você acredita nisso, como Michael Saylor diria, por que você tem uma alocação de 10%? Por que você está consertando apenas 10% do problema? 100% dos ativos ao redor do mundo têm um problema, uma alocação de 10% de Bitcoin. O que você está fazendo com os outros 90%? Então, novamente, eu sempre encorajo vocês se estiverem procurando um lugar para comprar seu Bitcoin. Eu sempre encorajo vocês a conferir o Bitcoin. Bem, eu acho que eles são a melhor bolsa somente de Bitcoin no espaço porque eles forçam vocês a autocustodiarem e porque eles estão prestes a dar a vocês alguns Bitcoins de graça. Então, se vocês têm uma carteira Lightning agora, nós vamos tentar dar a vocês alguns sets do poço dos desejos do Bitcoin. Agora, depois de se inscrever no Bitcoin World usando o link na descrição abaixo e começar a comprar Bitcoin, você verá algumas dessas coisas no canto superior direito da tela. Você pode ver alguns tokens do Bitcoin Wishing World. E quando você joga no Bitcoin Wishing Well, você tem a chance de ganhar 0,01 de um Bitcoin. Isso é 1% de um Bitcoin. Então, estamos prestes a jogar o Wishing Well ao vivo para vocês, para dar a vocês uma pequena amostra do que acontece quando você compra Bitcoin no Bitcoin World. Então, vamos jogar o Wishing Well com 500 pontos. Vamos resgatar esses pontos. E, novamente, esta é uma corrida. Quem conseguir escanear este QR Code relâmpago mais rápido vencerá. Então, quanto dinheiro ganharemos no Bitcoin Wishing World hoje? O token entra. Quanto temos? 210 Satoshi. Há um QR Code na tela para vocês resgatarem. Quem resgatar, parabéns! Você ganhou alguns SATS e podemos jogar o Bitcoin Wishing World novamente no final desta transmissão. Então, mais uma vez, fique ligado se quiser ter a chance de ganhar 1% de um Bitcoin. Como você pode ver, tem alguns tokens nessa conta com os quais quero jogar. Mas, novamente, se você resgatar esses 210 sets ou se tiver uma quantia muito maior de Bitcoin que precise ser autocustodiada, sempre incentivo vocês a conferirem nossos outros patrocinadores do programa, que é, claro, Stampseed. Muitas pessoas cometem o erro enorme de escrever suas 12 ou 24 palavras sobre Bitcoin em um pedaço de papel frágil. Isso não é a prova de vida, isso não é a prova de fogo, isso não é a prova de inundações, não é a prova de furacões. Mas algo que é a prova de vida e pode derrotar todas essas coisas que acabei de falar são as placas de titânio da Stampseed. Sempre nos incentive a dar uma olhada. Acho que eles são o produto mais necessário e subestimado no espaço Bitcoin. Autocustódia e carteiras de hardware de Bitcoin. Isso é subestimado. Mas ainda acho que 95% das pessoas com uma carteira de hardware estão fazendo muitas coisas certas. Elas têm seus Bitcoins em uma exchange. Elas têm seus Bitcoins em uma carteira de hardware. Elas controlam suas próprias chaves, mas têm seus Bitcoins escritos no papel. Vamos lá, pessoal. Não sejam um número. Não sejam mais uma estatística que perde seus Bitcoins em um incêndio. Vá além. Dê um passo a mais. Se você aprender a autocustódia, pode muito bem aprender a literalmente gastar 30 minutos carimbando seus Bitcoins nessas placas de titânio da Stampseed. Então, novamente, vocês podem ganhar 15% de desconto em qualquer coisa que queiram comprar na Stampseed com o código promocional LUK15. Agora, vamos falar um pouco mais sobre esta carta de BlackRock que saiu esta semana. Já é possível utilizar um celular simples para poder criar IA e conectar no WhatsApp das empresas e gerar esse. E um pouco mais sobre este relatório da Fidelity, onde eles destacaram muito claramente que essa alta ainda nem começou.
Agora, eu também quero explicar de onde veio esse número de 1 bilhão que eu dei a vocês há um segundo porque, novamente, é um número grande. Não me entendam mal, eu entendo. É um número muito grande. De onde ele veio? Então, veio de um relatório que eles escreveram em 2021. Um Bitcoin pode valer 1 bilhão, diz a Fidelity. Novamente, eles são uma empresa de US 6 trilhões de dólares. Não quero que vocês pensem que isso é apenas uma loucura do Luke Mick fazendo previsões de preço de Bitcoin de cerca de US 1 dólar bilhão, mas eles essencialmente fizeram essa previsão dizendo que os modelos de oferta e demanda do Bitcoin continuarão, que o Bitcoin subirá para sempre. E, novamente, isso parece vagamente baseado no modelo do Plano Bairro, eles o citaram nas fontes para esta pesquisa. Então, novamente, eu gostaria de fornecer a vocês os dois lados da história. Algumas pessoas acham que o Plano B, você sabe, o modelo de estoque para fluxo é bobagem. Eu também não acho que fui muito contra o modelo do Plano B por muito tempo. Mesmo em 2021, escrevi um artigo dizendo que era um artigo de 8.000 palavras explicando por que todos os seus modelos iriam falhar. O Bitcoin seria adotado como uma curva em S e isso ia contra o modelo do Plano B na época. Mas, de novo, aí está. Eles citaram o Plano Bairro então. Pegue a previsão de US 1 bilhões de dólares do Bitcoin com um grão de sal porque eles citaram a pesquisa dele. Mas também adicionaram muitas coisas extras no relatório que vamos detalhar para vocês em outro vídeo. Eles disseram, aqui está o gráfico no qual eles basearam sua previsão de US 1 bilhões de dólares do Bitcoin. E quando você faz as contas, é aqui que as coisas ficam confusas. Porque se o Bitcoin valer 1 bilhão de dólares até 2038, de repente, você pode se aposentar com muito menos Bitcoin do que imagina. Como podemos ver, 0,01 Bitcoin. Isso é menos de 1% de um Bitcoin. Esse é um pedaço muito pequeno de Bitcoin. São 100.000 Satoshi. Novamente, para aqueles que estão prestando atenção, nós acabamos de distribuir 210 sets. Não são exatamente 100.000 Satoshi, mas estão a caminho. Então, eu acho que é aqui que as pessoas, novamente, vocês não precisam presumir que o Bitcoin chegará a 1 bilhão de dólares para poderem se aposentar, porque, como mostraremos a vocês uma estimativa mais conservadora de onde o Bitcoin pode estar e quanto vocês precisam se aposentar no final do programa, porque eu tenho um. Novamente, este é um gráfico totalmente novo. Eu adoro mostrar a vocês os novos gráficos conforme eles são lançados porque há coisas realmente interessantes acontecendo. Mas o que é realmente interessante é que a Fidelity não está sozinha. A Fidelity não é a única gestora de ativos falando sobre a aposentadoria do Bitcoin. Eu acho isso muito interessante. Então, Fidelity, eu tinha um gráfico. Eu mostrei a vocês um gráfico um segundo atrás. A Fidelity é a terceira maior gestora de ativos do mundo. Aqui está. Mas também é a BlackRock. Então, podemos ver, dê uma olhada nos outros nomes dessa lista. Quem mais está otimista em relação ao Bitcoin? Vocês me dizem enquanto eu tomo um gole, quem mais nessa lista está otimista em relação ao Bitcoin entre os 20 maiores gestores de ativos do mundo? Então, obviamente, a BlackRock, a Fidelity e a UBS também estão otimistas em relação ao Bitcoin. O Goldman Sachs também está otimista em relação ao Bitcoin e está literalmente dobrando sua posição em Bitcoin a cada trimestre, de acordo com os registros da SEC. Quem mais nessa lista está otimista em relação ao Bitcoin? State Street, Morgan Stanley, JP Morgan. Eles são interessantes. Eles mudam um pouco de opinião, mas também são incrivelmente otimistas em relação ao Bitcoin. Olha só para mim, garoto, vela verde. Ele está otimista em relação ao Bitcoin. Olha só como ele está me criticando no comentário. História engraçada. Vou literalmente cortar o cabelo agora. Isso é estranho. Eu e o Brandon temos uma espécie de 6 sentidos acontecendo porque eu vou cortar o cabelo agora mesmo aqui no Peru. Estou em Cusco e vou limpar um pouco esse esfregão. Ele está bem no devido tempo, precisa de uma limpeza. Tem algo que precisa de uma limpeza. A Vanguard. A segunda maior gestora de ativos do mundo ainda é a única nesta lista que ainda não adotou o Bitcoin. E eu acho fascinante que a Fidelity tenha divulgado 2 relatórios e comentários interessantes sobre o Bitcoin esta semana. No começo da semana, eles publicaram um relatório e disseram que a fase de aceleração está chegando.
A fase de aceleração do Bitcoin está chegando. A maioria de vocês não está otimista o suficiente. E então, literalmente, dias depois, eles lançam um produto de aposentadoria voltado exclusivamente para o Bitcoin. Eu acho isso fascinante. Eu acho isso